Queria dar boa-vinda a todos, agradecer a presença. E hoje nós não vamos ter o Monte Clínico em Fortaleza por uma questão de disponibilidade de sala lá no Hospital Monte Clínico, mas estamos com nossos colegas do Total Core de São Paulo. Um abraço, Teixeira, amigos aí de São Paulo. Sejam bem-vindos a mais uma sessão conjunta aqui com o Hospital Procardíaco. Essa semana nós tivemos ontem a sessão de neurologia, que tem ocorrido regularmente às terças-feiras, e foi sobre plasmaférese nas doenças neurológicas. Tem sido uma sessão bastante interessante, Daniel, e o grupo sempre tem trazido uns assuntos bastante importantes para a discussão cotidiana. Na semana que vem, apesar do feriado na terça-feira, na segunda-feira vai ter uma sessão clínica de fisioterapia. Tem alguém da fisio aqui? Não, né? Não. Vai ter uma sessão clínica da fisioterapia, que é terapia de alto fluxo, indicações e benefícios clínicos. Eu acho que isso já deve ser bastante divulgado, então eu não vou, dentro do grupo da fisioterapia, eu não vou me estender. E na quarta-feira nós vamos ter um workshop a respeito de diagnóstico e tratamento cirúrgico das epilepsias. É um hands-on que está sendo organizado pelo grupo do Eduardo Faveret e vai ser quarta-feira de 6 às 9 da noite. E está aberto, estão todos convidados. Na sexta da semana que vem, de 7h30 às 9, a sessão Nutrição e Comportamento. Vai ser sobre o tema Psicologia Positiva nas Práticas Clínicas. E, finalmente, também na sexta que vem, dia 23, a sessão de gastroenterologia sobre esteatose pancreática, uma nova entidade. É uma sessão coordenada pelo José Galvão Alves, de meio-dia até 13h30, todas as sextas-feiras. Hoje, então, nós vamos ter a honra de receber a doutora Denise Momesso, a quem eu queria já de antemão parabenizar pelo paper aprovado agora há 15 dias atrás, Denise, né? Nesse jornal, mostrando, ela vai falar um pouquinho mais, né, Denise, a respeito do trabalho. Eu não vou me estender, mas já queria deixar aqui nossos parabéns e aí o prazer de estarmos trabalhando junto em cima desse tema. E hoje, então, a sessão será uma sessão sobre controle glicêmico e novos fármacos para manejo do diabetes. E aí, brincando com a Denise, eu falei, como é que a gente vai bolar esse tema antes do tema, né? Eu falei assim, aí eu, meio informalmente, falei assim, de vez, o que devemos saber além da metformina, né? Porque era... Lógico que é uma caricatura, mas de qualquer forma... E aí ela, naturalmente, de uma forma, ainda bem que ela apareceu para mudar então o tema ficou controle glicêmico e novos fármacos para manejo do diabetes. Eu quero chamar a Denise, por favor, para poder apresentar os demais componentes da mesa e já de antemão agradecer não só o seu trabalho cotidiano aqui, mas a disponibilidade da apresentação. Muito obrigado. Então, boa tarde, gente. Obrigada. Queria agradecer pelo convite, pelo espaço que abriu para a gente para falar hoje sobre diabetes, né? Agradecer a presença de todos e também aqui dos nossos colegas que estão fazendo parte da mesa. A gente tem a doutora Roberta Cobas. A doutora Roberta Cobas é endocrinologista, ela é professora da UERJ, coordenadora da residência de endocrinologia da UERJ e também é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes Regional Rio de Janeiro. O Dr. Daniel Barreto Klender, ele também é endocrinologista, ele é coordenador da disciplina de medicina da Faculdade Estácio de Sá e também é membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Diabetes Regional Rio de Janeiro. A enfermeira Roberta Vitorino, que é conhecida de todos. A Roberta trabalha aqui com a gente há 19 anos, né, no Procardíaco, e agora a gente tem o prazer, né, o benefício de ter ela junto ao programa de controle glicêmico intra-hospitalar, o programa de diabetes aqui do Hospital Procardíaco. E a Roberta recentemente fez a sua formação como enfermeira educadora em diabetes, reconhecida pela International Diabetes Federation e pela Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, e também o Dr. Marcelo Assad, que é cardiologista, também conhecido de todos, dispensa apresentações, né? Mas ele é coordenador do Serviço de Dislipidemia e Diabetes, né, do Instituto Nacional de Cardiologia, certo? Então, a gente tem aqui, eu trouxe um grupo bom para ajudar na discussão com relação a diabetes e a gente dando também um enfoque cardiovascular.
E, na realidade, hoje é o Dia Mundial do Diabetes, por isso que essa sessão está acontecendo de uma forma tão apropriada, né? A gente está comemorando e discutindo diabetes. O dia 14 de novembro é, na realidade, o aniversário do Dr. Frederick Banting. Banting foi quem descobriu a insulina em 1921. Então, ele começou testando em cachorros e depois, em 1922, fez o primeiro uso em humanos. Então, a gente vem comemorando o Dia Mundial de Diabetes e relembrando também como é importante a insulina. Hoje a gente tem tantos outros fármacos para o tratamento do diabetes, mas a gente tem sempre que lembrar que o importante é a gente manter os nossos pacientes com a glicemia bem controlada. Então, obrigada aí pelo Procardíaco para abrir esse espaço para a gente comemorar o Dia do Diabetes. Então, como é de hábito, eu trouxe um caso clínico. Esse paciente ele é um paciente que foi admitido aqui no hospital, tem 69 anos, é um homem, admitido com angina instável, desconforto e fadiga aos esforços, não tinha instabilidade hemodinâmica ou congestão pulmonar no momento da admissão, tinha uma história de AM prévio, já tinha colocado stent em 2 ocasiões, hipertenso, dislipidêmico, obeso. Tinha diabetes tipo 2 desde 1992, essa admissão foi em 2015. Ele, na ocasião, usava NPH 74 unidades antes do café e 46 unidades antes da ceia. Usava sitagliptina de 100 mg, losartana de 53 vezes, amlodipino de 5, atenolol de 25, atorvastatina de 10 e AS, e trazia um exame recente com hemoglobina glicada de 8,3. Quando ele deu entrada no hospital, estava com a glicemia de 409. Então, essa glicada mostra que ele já estava cronicamente descompensado, né? Mas mesmo assim não é uma glicada compatível com 409. Então, tem também um pouco de estresse agudo da internação e do quadro clínico que estaria responsável por essa hiperglicemia. E aí, de acordo aqui com o nosso protocolo, existe uma triagem no momento da admissão, que todos os pacientes com diabetes, eles fazem uma medida de glicemia capilar. Existem também outros critérios, pacientes em fase aguda de AVC, infarto, insuficiência cardíaca, trauma, insuficiência renal ou hepatopatia, se tem qualquer instabilidade clínica ou jejum prolongado ou se tem algum sintoma de hipoglicemia, a gente também mede a glicemia capilar como um sinal vital. E aí, dependendo do valor da glicemia, a gente tem uma conduta. Nesse caso, ele estava com a glicemia acima de 250, um paciente com histórico de diabetes, e mesmo que não tivesse, quando a gente tem glicemia acima de 250, na admissão da emergência, a gente sempre avalia pela possibilidade de diagnóstico de cetoacidose. Então, a gente pede uma cetonemia, a gente tem aqui um aparelho de glicemia capilar que faz a cetonemia. Ele, nesse caso, tinha uma cetonemia negativa, ou você faz pelo aparelho de glicemia capilar, que também faz cetonemia aqui, ou você pode pedir uma gasovenosa para avaliar. Ele não tinha, mas mantinha a glicemia elevada, tinha critério para internação, e aí a gente passou a acompanhá-lo pelo programa de controle glicêmico aqui do hospital, tá? Então, como é que funciona esse programa de controle glicêmico? Ele se iniciou, o controle glicêmico sempre foi uma preocupação aqui do Hospital Procardíaco, mesmo antes de eu fazer parte do grupo. Então, as terapias intensivas sempre se preocuparam com isso. E em 2012, passou a ter um protocolo institucional feito com a equipe da nutrologia, e eu também, nessa ocasião, passei a fazer parte, convite do Dr. Evandro. E em 2014, a gente fez um modelo do que a gente usa até hoje de um programa de controle glicêmico, que ele tem esses 3 alicerces. Ele tem a parte de suporte clínico, que corresponde com a formação de um time multidisciplinar de controle glicêmico. Nós temos os protocolos também. Temos uma atividade muito grande de vigilância e busca ativa de caso, feita pelos membros do time e também pela própria equipe aqui do pró-assistencial. A parte de gerenciamento, né, dos processos e tecnologias, dos medicamentos, indicadores mensais desde 2014, educação de paciente familiar e treinamento de corpo clínico colaborador. A assistência clínica ela é feita tanto pela equipe médica assistente quanto pela equipe aqui intra-hospitalar, isso fica a critério do paciente. E nós temos também aqui uma parte de ensino e pesquisa em conjunto com o Dr. André Valchan, que compreende as reuniões científicas e os trabalhos científicos que a gente vem fazendo, e também educação da comunidade e de outros profissionais de saúde. Esse é o time, a gente tem no time médicos, tanto eu como endocrinologista, mas médicos não endocrinologistas, que são representantes de cada setor. Temos os enfermeiros também representantes de cada setor, que tem uma importância muito grande no cuidado do paciente com diabetes ou com alteração de glicemia. Temos nutricionistas, farmacêuticos,
fisioterapeutas e psicólogos. E o objetivo é que a gente faça uma atuação conjunta para que possa oferecer o melhor tipo de assistência para o paciente e para que a equipe assistencial consiga fornecer o melhor tratamento. Então, o cuidado do paciente com diabetes ele tem que ser multidisciplinar, dentro do hospital e ambulatorialmente, tá? A nossa rotina, ela envolve, para o paciente com diabetes, quando ele é internado, ele tem que ter uma identificação correta no prontuário, que isso engloba tanto ter escrito o diagnóstico de diabetes e o reconhecimento disso, quanto também informações sobre o tratamento que ele fazia prévio, se houver informações sobre o controle glicêmico prévio e sobre complicações. Assistência multidisciplinar colaborativa, como eu falei. Plano terapêutico individualizado, e aí no caso dos pacientes com diabetes que usavam antidiabéticos orais, se está numa fase aguda de descompensação da doença, a gente tende a tirar no momento da internação, e se ele usa insulina, a gente tende a manter a insulina, mas fazendo ajustes de acordo com o quadro clínico. Plano nutricional individualizado, a equipe da nutrição, ela faz um trabalho muito diferenciado, os nossos nutricionistas aqui fazem contagem de carboidrato para todo paciente com diabetes, então é bem diferenciado o plano nutricional. Temos também visitas de educação em diabetes pela nutrição e pela enfermagem e um plano de auto-hospitalar que tem que ser feito em conjunto, né? E aí eu vou aproveitar, eu quero fazer uma sessão, para não ficar só aqui falando, fazer uma sessão interativa e vou começar aqui a conversar com os meus colegas de mesa e chamar a enfermeira Roberta para dividir um pouquinho com a gente essa questão toda da importância de se ter uma atuação multidisciplinar colaborativa e com enfoque no papel da enfermagem e da educação dos pacientes. Bom, boa tarde a todos, meu nome é Roberta, a Denise já falou, sou enfermeira. Eu estou há 3 meses, né, participando mais ativamente do time multidisciplinar. Como a Denise já mostrou, o nosso time é composto por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, farmacêuticos, nutricionistas. Como a Denise também já disse, a gente precisa das ações colaborativas de todas as disciplinas, a gente precisa trabalhar de forma interfaceada, que a gente tenha uma boa comunicação. O grande objetivo do time, o grande objetivo do grupo é diminuir as complicações, né, diminuir o tempo de internação e promover uma melhoria na qualidade de vida desse paciente. O trabalho da enfermagem. A enfermagem é o profissional que está mais próximo do paciente internado, é o profissional que realiza as glicemias, né? Faz a realização das glicemias, faz esse registro nos locais apropriados, sinaliza a equipe multidisciplinar as alterações das glicemias. Nós também somos os responsáveis pelos aprazamentos dos medicamentos, da insulina. Isso precisa ser de forma individualizada, de acordo com o quadro clínico de cada paciente. Nós também precisamos estar supervisionando e administrando os medicamentos e as insulinas dentro das técnicas apropriadas, sempre fazendo observação para que a gente diminua as complicações nas administrações de medicamentos, evitar e orientar a prevenção de hipoglicemia. A gente também trabalha com a prevenção dos pés diabéticos e no cuidado, né, das feridas já existentes, dos pés diabéticos já existentes. Mas o nosso grande enfoque é sempre trabalhar na prevenção. Nós também somos responsáveis pelos controles de qualidade dos testes dos aparelhos de glicemia. Isso acontece diariamente e semanalmente a gente faz um trabalho junto ao laboratório desses registros dos controles de qualidade e estamos desenvolvendo, né, a gente ainda não está efetivamente praticando a visita de enfermagem aos pacientes com diabetes, mas nós estamos construindo, como a Denise falou, eu tive a formação recente e a gente vem discutindo isso junto ao time, junto à Denise, nas nossas reuniões mensais e reuniões extras, quando são necessárias, para que a gente coloque em prática, além do plano educacional, as visitas individualizadas aos pacientes, com foco em educação ao familiar e ao próprio paciente, para que ele desenvolva o autocuidado e tenha uma melhor qualidade de vida. Obrigada, Roberta. Então, prosseguindo aqui, esse é o trabalho que o André mostrou no início.
Foi um trabalho colaborativo, multidisciplinar, né, e mostrou o impacto desse programa. Eu queria agradecer aí aos coautores, que são os colaboradores, e também a toda a equipe do hospital, porque esse resultado é um resultado do hospital. E quando a gente passa a ver, são os resultados de glicemia. Ali no primeiro gráfico são as glicemias acima de 180, que é o que é considerado hiperglicemia dentro do hospital. Em maio de 2014, foi o mês imediatamente antes da gente começar o programa com o time multidisciplinar. A gente já tinha protocolo institucional há 2 anos, mas a gente identificou que a gente precisava ter uma ação mais contundente, né? Quando a gente avaliou 1 ano depois, em junho de 2015, vejam que teve uma queda significativa das hiperglicemias dentro do hospital. Isso se manteve e até melhorou depois em maio de 2017, 2 anos depois, mostrando aí a importância da gente ter um programa como esse, né? Porque tanto diminuir as hiperglicemias quanto as hiperglicemias severas, que são acima de 300, e a gente não teve aumento de hipoglicemia, que é uma outra preocupação. E também, o Procardíaco ele foi convidado no ano passado para participar de um benchmarking da Society of Hospital Medicine, que é um benchmarking internacional. Foram 120 hospitais, 4 hospitais do Brasil. Nós fomos convidados pelo Einstein, pela SBD, e nós fomos considerados e agraciados como um dos top performers em controle glicêmico hospitalar, o que também nos deixou muito felizes, muito satisfeitos e incentivou a continuar o trabalho. Então, vamos falar um pouquinho assim, só da importância. É tão complexo porque vai depender do qual o tipo do paciente, né? Se esse paciente é um paciente crítico, se ele é não crítico, como que a gente vai usar. A gente acaba usando mais a insulina no ambiente intra-hospitalar, mas hoje a gente tem 9 tipos de insulina, tem 8 classes de medicamentos antihiperglicemiantes, né? E aqui, pelo nosso protocolo, a gente divide se é paciente crítico ou não crítico. Eu vou trazer um pouco de discussão para o nosso paciente. Ele era um paciente não crítico, né? Então, olhando aqui o paciente não crítico, o que a gente faz é a monitorização de glicemia, que sempre tem que ter relação com a dieta. Se está em dieta oral é antes das refeições. Se está em dieta enteral contínua, que pode ser em horário fixo. E aí nós temos os esquemas de insulina suplementar, que a gente usa as insulinas ultra rápidas, e vai depender do cenário clínico. O que muda é a dose de insulina que é feita. A gente pode fazer tanto uma dose menor quanto uma dose maior de insulina. É importante sempre que a gente reavalie diariamente, para ver se tem necessidade da gente ajustar a insulina basal, se ele estiver usando, ou, se for possível, voltar aos antidiabéticos orais ou injetáveis, tá? Esse paciente, então, ele não estava, como a gente viu, ele não tinha estabilidade hemodinâmica, então ele não era um doente crítico, ele estava, então, no protocolo não crítico. A gente manteve a NPH dele, diminuiu a dose em 30% e colocamos esse esquema de insulina suplementar para resistência insulínica. Porque ele tinha um diabetes, ele se mostrou com resistência insulínica, então a dose de insulina é um pouquinho mais alta. O que aconteceu com ele é que ele, se vocês forem ver aqui as glicemias, né, ao longo do tempo, esse é o nosso balanço, as glicemias continuaram altas, a gente não conseguiu controlar, então a gente acabou colocando insulina venosa, que é um pouco off-label, digamos assim, porque ele não era um paciente crítico, mas era porque ele precisava de controlar essa glicemia de uma forma mais contundente. E nesse meio do caminho ele fez um CAT que mostrou uma coronária esquerda com uma lesão calcificada de 60%, uma descendente anterior com lesão no ósseo de 90%, um stent proximal com obstrução de 30%, lesão de 90% proximal após o stent, e tinha um stent no terço médio sem obstrução, CX com lesão ostial de 75%, marginal com 2 stents prévios sem obstrução, marginal com lesão proximal de 90%, e a coronária direita tinha um fino calibre com stent sem obstrução e tinha uma lesão de 50% no terço proximal e 40% distal. Função sistólica de VE normal. E aí, esse paciente teve indicação de cirurgia de revascularização. Marcelo, você quer fazer algum comentário a respeito disso? Do paciente com diabetes, se a gente tende a fazer mais revascularização? Essa é a evolução natural do paciente diabético, né? A gente hoje sabe que, e uma análise histórica, é importante a gente fazer isso, quer dizer, a gente, na cardiologia, junto com a endocrinologia, ficou praticamente 3 décadas tentando colocar essa hemoglobina glicada ambulatorialmente nos níveis adequados, ou que se imaginava nisso. Isso não mudou a história natural desses doentes. A gente sabe que com o que a gente tem hoje, que esses pacientes, mesmo com a pressão controlada, com a hemoglobina glicada adequada, com lípides controlado, com prevenção secundária, com antiagregante, quando bem indicado, eles têm 80% de chance a mais de morrer de doença coronária. Então, essa evolução natural do que a gente tinha nesse tipo de paciente. Chama atenção que era um paciente já
muito mexido. Eu perdi a conta, mas tem pelo menos 5 stents aí em todas as artérias. O que chama atenção e que para ele é muito bom é que a função ventricular continua preservada. Esse é um divisor de águas, não só no paciente diabético, mas como no não diabético também, mas no diabético especificamente tem um papel prognóstico importante, já que o diabetes é uma doença que também age na microcirculação, que existe uma miocardiopatia relacionada à própria doença, e ele tem uma função ventricular normal. Eu concordo plenamente com a indicação cirúrgica, já é um doente que já prova para a gente que ele não é bom para stent, porque ele, além de ter lesões de novo, quer dizer, novas, ele tem problema nos stents colocados, então eu acho que a revascularização completa é a melhor opção e de preferência com o maior número de enxertos arteriais que ele puder fazer. Obrigada. Então, aqui, o preparo pré-operatório do ponto de vista de controle da glicemia, ele foi feito alguns dias com insulina venosa, mas depois a gente passou para o basal bolos, usando lantus, aí fomos para lantus pelo menor risco de hipoglicemia e ultra rápida. Esse era o esquema que ele estava com lantus 50 unidades de manhã e 50 unidades à noite, ou seja, uma dose bem alta de insulina. E o esquema de insulina pré-prandial ultra rápido está nessa folhinha. Vocês vejam que ele estava usando, eu mostrei inicialmente um esquema com uma dose menor, mas ele já estava usando a partir de 80 a 10 unidades de insulina ultra rápida antes de cada refeição. Isso é para a gente lembrar que no paciente com diabetes, a gente precisa fazer os bolos pré-prandiais para metabolizar a glicose que vem da refeição. Então, aquela ideia de só fazer insulina basal, a gente não tem como atuar dessa forma, tem que fazer o basal bolos também dentro do hospital. E a cirurgia foi em agosto de 2015, ele estava com a glicemia de 139 no pré-operatório, então a gente atingiu aí as nossas metas. E aí também vou aqui abrir para discussão. Daniel, a gente, com relação ao controle glicêmico no momento da cirurgia cardíaca, no pré-operatório, o que seria uma coisa importante para o paciente com diabetes? Eu acho que primeiro a gente tem que avaliar o paciente, né? Então, esse é um paciente com, além de alto risco cardiovascular, já com doença cardiovascular bem estabelecido, o diabetes dele também é muito grave, né? Então, ele usando em casa, ambulatorialmente, altas doses de insulina IPH, mesmo assim com um controle inadequado. Não apareceu, e dentro do hospital, às vezes a gente acha, ele não está fazendo nada em casa, vai chegar no hospital. Não, no hospital também, tudo controlado, alimentação, ele também precisou de altas doses, então é um paciente bem resistente à insulina, provavelmente já tem uma falência pancreática secundária pelo tempo de diabetes que ele apresentava. Não apareceu na história, mas ele era obeso? Era obeso. Era obeso, apareceu... Mas eu não coloquei o IMC e peso, só obesidade. Enfim, então tudo levando a criar um diabetes de difícil controle e um bom sinal para ele, né? Está entrando na cirurgia com uma glicemia adequada e isso é fator de risco para mortalidade no pós-operatório. Em relação ao controle, então, um paciente do ponto de vista metabólico do diabetes bem grave. Não teria dúvida nenhuma de, numa grande cirurgia como uma cirurgia cardíaca, eu acho que ele deveria fazer controle glicêmico pré-operatório com insulina venosa contínua, objetivando aí um alvo glicêmico entre 140 e 180, porque o descontrole glicêmico tem aquela curva em U de mortalidade no pós-operatório, né? Então, glicemias muito altas, acima de 200, aumenta a chance de mortalidade, mas também glicemias quase normais também aumenta a mortalidade. Então, o ideal é que fique ali com uma glicemia de 140, 180, botando um protocolo validado de insulinização venosa para uma cirurgia de grande porte, eu acho que seria o mais indicado. O protocolo validado por estudos e que tenha a referência de aumento ou diminuição da insulina, não só com a glicemia do momento, mas com background, né? Ou seja, essa glicemia está aumentando, está diminuindo, isso é importante no protocolo validado e um protocolo que seja institucionalizado, que como a gente viu, né, é difícil institucionalizar essas coisas, então um time bem treinado é fundamental para o bom controle. Então, insulina venosa contínua para ele com um protocolo validado, de preferência já institucionalizado. Obrigada, Daniel. Acho que a gente fez direitinho, e como você sugeriu. Ele foi, de fato, com insulina intravenosa, e a gente usa insulina regular por via intravenosa, com ajustes horários de acordo com a glicemia, e a meta de glicemia entre 140 e 180. Um dado que é bem interessante que eu queria trazer aqui, porque a gente está falando do paciente com diabetes, mas a cirurgia de revascularização miocárdica está associada a aumento de glicemia em todos os pacientes. Vocês vejam aqui, esses são pacientes sem diabetes,
comparado, os pacientes todos, quando você começa a fazer a incisão, eles aumentam a glicemia, acho que não pega, né, quando coloca na televisão. Eles aumentam a glicemia quando você começa a fazer o procedimento cirúrgico. Então é muito importante que a gente tenha esse olhar para o paciente que vai fazer cirurgia de vascularização miocárdica com diabetes, principalmente, mas sem diabetes também. E essa aqui é a curva em U que o Daniel estava se referindo. A mortalidade pós-operatória está muito relacionada com a glicemia pré-operatória, tanto no momento da cirurgia como do pós-operatório imediato. Se a gente mantém ele em torno de 140, eu tenho uma mortalidade em 30 dias de 1,5%. Se ela fica muito baixa, abaixo de 100, eu aumento a mortalidade pelo risco de hipoglicemia, fica em 4,5%. Agora, se ela está acima de 180, fica ali 6,5. Então, o ideal é que a gente mantenha entre 100 e 180 esses pacientes, né? Para que a gente possa ter um melhor desfecho. E aqui, com relação até à infecção cirúrgica, que é uma preocupação para a gente depois da cirurgia de revascularização miocárdica, quando a gente compara a forma de se controlar a glicemia, seja com insulina em infusão, vejam ali em cima, ou insulina subcutânea, no momento da cirurgia, os dados são favoráveis à infusão de insulina intravenosa com redução da infecção no pós-operatório, tá? Então, o que se fala, as recomendações, tanto da Sociedade Brasileira, da Americana e da Endócrina e a Sociedade de Cirurgia Torácica, é que se mantém realmente as glicemias entre 140 e 180 com insulina intravenosa e ajustes horários. Existem vários protocolos, esse é o protocolo que a gente usa, que é o DIA modificado. O importante é que o seu grupo saiba usar o protocolo e que faça isso de forma apropriada. E esse foi o paciente no pós-operatório, correu tudo bem com a cirurgia, as glicemias ficaram bem controladas, ele saiu da cirurgia mesmo usando insulina venosa com glicemia de 240, mostrando como é um procedimento que causa, sim, um estresse endócrino-metabólico. Vocês vejam ali que as glicemias, é a segunda coluna que está escrita, tá? Elas foram ao longo do tempo diminuindo, ele com insulina venosa, glicemia horária. E no 4º dia pós-operatório só que a gente conseguiu fazer a transição. Ele evoluiu bem no pós-operatório, ele não teve instabilidade hemodinâmica, ele chegou a iniciar logo dieta oral, mas a gente precisou ficar com insulina venosa por conta da hiperglicemia. E aí voltamos para a glargina e esse esquema de insulina suplementar. E no D4 ao D8 foi fazendo esse ajuste de pós-operatório e ele recebe alta no 8º dia do pós-operatório, com insulina Lantus, que é glargina, né? Que hoje a gente tem a glargina, a gente tem a Lantus e a Basaglar, tem as duas disponíveis, né? Isso. E a Basaglar, informação prática, está com um preço muito acessível, enfim, é de um laboratório Lilly, que fabrica uma log, então um laboratório, enfim, bem confiável, então foi um grande ganho para o tratamento de diabetes, a Basaglar. Obrigada. Usando uma dose de 70-30 alta e também ultra rápida pré-prandial, sempre começando com doses, fazendo praticamente doses fixas pré-prandiais, aumentando de acordo com a glicemia. E aí, esse é no momento de alta hospitalar, que a gente tem que pensar o que o paciente vai fazer ali para frente. A gente tem que pensar tanto em qual é a nossa meta do controle de glicemia e em como a gente vai controlá-lo, né? Nesse momento a gente acabou ficando com insulina, mas acho que a gente precisa repensar ambulatorialmente. E aí, Roberta, queria pedir aqui sua ajuda para a gente discutir um pouquinho o que a gente vai considerar um bom controle glicêmico para esse paciente que tem um diabetes de longa data, como a gente falou, e que acaba de fazer revascularização miocárdica, ambulatorialmente. O que a gente poderia fazer? Bom, quando a gente pensa em controle glicêmico, na verdade, quando você vai tentar definir um alvo de controle glicêmico, que é o que a gente usa ainda é a hemoglobina glicada, que é o melhor preditor de desfecho que a gente tem até hoje, a gente tem que definir primeiro qual é o objetivo do tratamento desse paciente, né? E desde 2009, 2008, quando saiu o guideline da ADA com o europeu, quando saíram os resultados dos estudos que o Marcelo citou, que mostrou que o paciente que começa a fazer um controle glicêmico depois de um longo tempo de duração de diabetes, em média 10 anos ou mais de 10 anos, e que já tem comorbidades e doença cardiovascular, quando você vai buscar um tratamento intensivo para esse paciente, isso não teve benefício em evento cardiovascular, teve algum benefício alguns anos depois, né, no Advance On mostrou para frente em progressão de nefropatia diabética, mas não teve redução de mortalidade, pelo contrário, esquemas muito agressivos, como foi visto no acorde, aumentaram a mortalidade, que interromperam o estudo no meio, logo no início, na verdade. E para esse paciente em especial, é um paciente de 70 anos, né, obeso,
Eu não sei se ele tem função renal normal, acredito que sim. Tem função renal normal. Função renal normal. Ele tem 26 anos de duração de diabetes, que se a gente for pensar na história natural do diabetes, ele já é um paciente com uma tendência a ter uma insulinopenia maior, tanto que ele tem um controle glicêmico tão difícil de fazer. Esse controle glicêmico parece até um diabetes tipo 1, né? De tão difícil de controlar. Então, ele já vinha em uso de insulina antes da internação. Definir um valor de hemoglobina glicada ou de glicemia para esse paciente, eu acho que a gente tem que fazer isso a cada momento. Não tem pressa em abaixar a glicemia, né? Porque o que a gente sabe é que a gente tem que evitar hiperglicemia sintomática e hipoglicemia em todos os pacientes. E aí a gente tem um espectro enorme onde a gente pode trabalhar, né? Então, eu acho que para esse paciente, no primeiro momento, ele internou com 8,3 de glicada, né? Deve ter aumentado um pouquinho durante o tempo de internação. A gente evita hemoglobinas glicadas acima de 8,5 para todos os pacientes. A gente evita hemoglobinas glicadas muito baixas para pacientes com alto risco cardiovascular e alto risco de hipoglicemia. Então, para esse paciente, no primeiro momento, ambulatorialmente, eu tentaria trabalhar mantendo ele com uma hemoglobina glicada entre 7 e 7,5, se a gente pensar que ele é um idoso, né? Funcionalmente independente, enfim, aqueles critérios que ele é ativo, né? Ele tem comorbidades, mas se a gente conseguir fazer isso sem causar hipoglicemia nele, eu acho que o importante é quando a gente esbarra na hipoglicemia, aí a gente tem que dar um passo atrás. Mas se a gente consegue usar drogas e esquemas terapêuticos que causam menos hipoglicemia, eu acho que a gente deveria manter algo entre 7 e 8,5, eu ficaria ali em torno de 7, 7,5 de hemoglobina, e depois, mais para frente, reavaliando o objetivo do tratamento conforme ele for evoluindo. Obrigada, Roberto. Claro. Aqui, Denise. Então, concordo com a Roberta, acho que ele é um paciente para glicada entre 7 e 8, e aí o valor exato não importa tanto, mas eu salientaria também a glicemia capilar, né, que a gente vai conseguir um controle, né, ver ele mais rapidamente do que esperar a glicada. Ficaria no pré-prandial algo entre 100 e 130. Ele, eu acho que é um paciente para glicemia pré-prandial, sempre acima de 100, pelo altíssimo risco, a coronariopatia dele muito grave, o paciente fazer hipoglicemia, aumenta a mortalidade certamente nesse tipo de paciente. Então, dá ali uma margenzinha, 100, 130 de pré-prandial, acho que está ótimo. Claro. Vocês veem vantagem nesse pós já ambulatorial inicial da avaliação da glicemia intersticial para ele? Você acha que é um paciente que vale a pena nesse contexto ou vai somar pouco? Por favor. Acho que a glicemia intersticial, a monitorização contínua que a gente tem hoje ambulatorialmente é um grande ganho, né? E a gente vê muito que o problema da glicada é que é uma média. Então, às vezes, a gente tem momentos de hipoglicemia e hiperglicemia. E isso também é marcador de mortalidade, né? E mesmo que você monitorize pela glicemia capilar, você vai monitorizar, se muito, 3, 4, 5 vezes por dia. Enquanto a monitorização intersticial, a cada 5 minutos você está fazendo uma glicemia, não é glicemia, né? Uma glicose intersticial do paciente. Então, sim, eu acho que paciente com DM1 é obrigatório o uso hoje em dia, se tiver condições financeiras, mas um DM2 com múltiplas injeções de insulina, eu acho também, se ele puder financeiramente, valeria a pena, você teria ganho no tratamento dele. Então, a degludeca, né? Então, foi perguntado aqui em relação à insulina degludeca. A insulina degludeca em relação à insulina glargina tem como vantagem uma facilidade posológica, então se pode fazer sempre uma vez só por dia, enquanto a glargina nesses níveis, nessas doses, a gente tem que sempre dividir. A degludeca traz uma menor incidência de hipoglicemia, principalmente noturna, então sim, seria válido nesse paciente. Eu utilizaria também, do ponto de vista financeiro, se for possível, a degludeca para ele. Salientando, né, a gente está aqui no hospital, não iniciaria no momento intra-hospitalar, que como ela tem uma meia-vida muito longa, o steady state dela, ou seja, quando você chega ao nível de estabilidade da dose dela, você demora. E no hospital você normalmente quer um controle mais rápido, mas ambulatorialmente eu acho que sim, seria uma boa pedida o uso da degludeca. Sabendo que o ganho é pequeno, tá? O laboratório força muito, mas os menores níveis de hipoglicemia, quando você vê em números absolutos, são pequenos. Mas um paciente de altíssimo risco, eu acho que é esse paciente que a gente tem que investir mais nesse tipo de cuidado. Oi. É dado a que horas? Antes da ceia. Antes da ceia? É. Então é 70 em jejum
70 antes do café, nada antes do almoço, nada antes do jantar, 30 antes da ceia, tá? Gente, antes da ceia. Gente, quer dizer, não tem perigo de haver hipoglicemia noturna? Com a Lantus tem a insulina glargina, ela não tem pico, ela tem menos risco de hipoglicemia noturna e o fato ela faz contínuo. Então seria para metabolizar a gliconeogênese hepática, tá? Na ceia é fundamental, é de suma importância, até uma ideia equivocada que às vezes as pessoas têm, a insulina NPH que faz pico, você deve preferencialmente utilizá-la antes da ceia e não antes do jantar, porque senão quando você utiliza antes do jantar, o pico dela é no meio da madrugada, maior risco de hipoglicemia. Para a glargina, como a Denise falou, como ela é mais estável, não faz tanta diferença, mas a NPH, o horário de uso correto da NPH da noite é antes da ceia e não antes do jantar, tá? Isso, aí depende também da vida do paciente, mas sim, se ele for dormir nesse horário, faz um pequeno lanche e aplica a insulina NPH. E a glargina, às vezes, a gente acaba utilizando também nesse horário. Só para colaborar, né, a gente trouxe, esses são os 4 principais estudos que estavam se falando a respeito de controle glicêmico e redução de risco cardiovascular. Os 3 principais, a ACCORD, Advance e ADT, são que tinham os pacientes com já doença cardiovascular estabelecida. E esses pacientes com muito tempo de diabetes, que é o que era mais ou menos o nosso perfil aqui, né? A duração de diabetes já de mais de 10 anos. Eles acompanharam os pacientes por uma média de 5 anos, com o objetivo de se avaliar um controle glicêmico intensivo ou um bom controle da glicemia. E não foi possível observar a melhora em termos do desfecho final, do mês final, né? E, inclusive, no ACCORD, quando tinha maior risco de hipoglicemia, aumentava a mortalidade. Só que no mesmo período, para um outro perfil de pacientes, foi lançado o KPDS. O perfil de pacientes com KPDS era os pacientes com diabetes recém-diagnosticados, sem doença cardiovascular estabelecida. E aí sim foi possível observar uma melhora, uma redução do desfecho cardiovascular quando se fazia controle glicêmico mais intensivo nesses pacientes com diabetes recém-diagnosticado, tá? E essa é o que a Roberta estava falando, o que é preconizado pela American Diabetes Association, em todas as perguntas que a gente tem que se fazer quando a gente está diante de um paciente. A expectativa do paciente em relação ao tratamento, se ele é muito motivado, a gente pode ser mais estrito, risco associado com hipoglicemia, alto risco, a gente é menos estrito, risco mais baixo, a gente pode ser mais estrito, tempo de doença, quanto maior a duração da doença, maior o risco associado a complicações, com isso expectativa de vida, comorbidades, e as complicações cardiovasculares estabelecidas, tá? Então isso a gente leva em consideração na hora de se definir, em vez de ficar aquele estático de 7, né, de hemoglobina glicada. Ele voltou assim, agora eu vou para a discussão ambulatorial. Ele estava ambulatorialmente com glargina numa dose menor ambulatorial, então para mostrar como o estresse pós-operatório foi importante. E usando também sitagliptina, a glicada estava de 7,3 e esse era a glicemia capilar, ele não estava usando o sensor. E aí eu vou também abrir mais uma vez para os colegas, assim, para me ajudarem aqui. E aí, tá bom? Ele tá bem controlado, o controle glicêmico tá bom. Acho então que a glicada dele chegou naquele nível entre 7 e 8 que a gente imaginou. As glicemias pré-prandiais, né? Então ali para quem não está acostumado, antes do café, antes do almoço e antes do jantar, estão mais ou menos entre 100 e 130. Então acho que do ponto de vista glicêmico ele está bem controlado. Isso é importante, a gente estamos aqui num hospital de cardiologia na sua essência, mas lembrando das complicações microvasculares, né? Então esses níveis garantem uma diminuição importante de incidência de retinopatia, neuropatia e nefropatia, e tem a parte cardíaca agora, que esse paciente é de altíssimo risco. Na parte cardíaca, a gente está saindo um pouco de uma visão glicocêntrica, né? Então, os níveis glicêmicos, óbvio que importam, mas a gente tem com novos medicamentos e novos estudos com desfechos cardiovasculares, principalmente nesse tipo de paciente de altíssimo risco, já com doença coronariana estabelecida, a gente tem novos medicamentos que podem mudar o prognóstico e mortalidade desse tipo de paciente. Então, eu acho que esse paciente com doença cardíaca coronariana estabelecida, ele obrigatoriamente tem que utilizar algum dos medicamentos que mudaram desfecho MACE, principalmente, se puder, desfecho de mortalidade cardiovascular, que seria a liraglutida, a empaglifosina e a canaglifosina. A dapaglifosina, né, que saiu agora, o estudo DECLARE foi aberto agora
nesses últimos dias, não conseguiu provar a redução do MACE. Mas, enfim, acho que é uma discussão que a gente tem que ter aqui, que a indústria farmacêutica está muito em cima, que são estudos bem diferentes, né? Então, o DECLARE é um estudo que envolveu pacientes não só com doença cardíaca estabelecida, mas com múltiplos fatores de risco. E de todos esses estudos, provavelmente eram os pacientes menos graves. Então, talvez isso possa explicar por que a dapaglifosina não teve a redução do MACE. Mas eu acho que eu introduziria ou a empaglifosina para ele, que o EMPA-REG era só de pacientes com doença coronariana estabelecida, ou a liraglutida, sendo que se é a liraglutida, a gente teria que tirar a sitagliptina, que a gente não pode usar os dois medicamentos juntos, né? Pode passar para o Marcelo. Marcelo, fazer sua contribuição cardiológica do ponto de vista do... O Daniel estava falando aqui, eu estava pensando, é impressionante como a mudança da visão e da aproximação entre a endocrinologia e a cardiologia foi muito salutar para a medicina, mas principalmente para os pacientes. Porque a gente deixou de ter uma visão dicotômica para ter uma visão única. O cardiologista pegou ao longo do tempo as complicações que esse doente tem. Então a gente tinha essa visão. O endocrinologista, por um período longo, se baseava muito pelo valor numérico da glicemia e da hemoglobina glicada. E ambos são muito importantes, porque não adianta o paciente ter hemoglobina glicada controlada e não usar drogas que mudam a história natural de aumento de mortalidade ou complicações com sequelas grandes. Mas, por outro lado, também não adianta o cardiologista se preocupar só com isso e o paciente ter amputação, cegueira, necessidade de terapia de substituição renal. Então, essa associação de informação é importante. Voltando para esse paciente específico, eu tenho uma visão que, apesar de muito tempo diabetes, ele não era mal controlado. Eu acho que o estresse agudo motivou essa descompensação. Por quê? Porque ele tem hemoglobina glicada de 8,3, não tem nenhuma manifestação microvascular ao longo da sua vida. Não tinha, não coloquei. Então, é pouco provável que... ele tinha uma retinopatia inicial. Leve, que ele tivesse um diabetes controlado ao longo do tempo. Agora a gente entra no outro cenário. Desde a publicação do EMPA-REG, que o sarrafo ficou muito alto. A gente tinha até então drogas... Não sei se todo mundo sabe, mas o EMPA-REG foi um estudo por obrigação da indústria farmacêutica, por orientação do FDA, para que mostrasse segurança cardiovascular. Porque desde a rosiglitazona isso se tornou obrigatório. E aí o estudo mostrou não só a segurança cardiovascular, como um resultado exuberante que nem nas drogas cardiológicas que nós utilizamos nós temos. 38% de diminuição de mortalidade cardiovascular, 35% de diminuição de internação por insuficiência cardíaca, 32% de diminuição de mortalidade por todas as causas, 55% de redução de terapia de substituição renal. Esse é o perfil que você fala assim, nossa, alguma coisa está diferente. E o que tem de interessante nesse estudo? Diferentemente do que tudo que a gente aprendeu, que o mecanismo principal de benefício cardiovascular é antiaterosclerótico, nesse estudo, você não pode dizer isso. Por quê? Porque tanto estatina, tanto IECA, ou a própria liraglutida, que tem um aspecto mais antiaterosclerótico provavelmente, você vai ver que a abertura da curva tem um delay em torno de 1 ano, 1 ano e meio. Quando você pega o EMPA-REG, você vê que a curva se abre em 3 meses. Então, o mecanismo que gerou isso não foi provavelmente um mecanismo antiaterosclerótico, foi um somatório de fatores. Então, eu concordo com o Daniel, assim, a sitaglipidina é uma droga segura, mas não trouxe nenhum benefício. Essa é uma mensagem importante. Não que a gente fale que os inibidores de DPP-4 não têm mais espaço, continuam tendo espaço, mas eles caíram um pouco nessa definição. Por que eu digo isso? Porque ainda são as drogas mais prescritas, principalmente pelo cardiologista. Então, nesse cenário do doente de muito alto risco, vasculopata, claro, grave, e ele é de muito alto risco, obrigatoriamente esse doente tem que sair ou com empaglifosina ou com liraglutida. Lembrar que o Canvas foi um estudo que o Daniel citou, importante, porque desenhou para a gente, mostrou o que o EMPA-REG tinha mostrado, proteção renal e insuficiência cardíaca, mas não teve diminuição de mortalidade cardiovascular. Então, nesse cenário, a liraglutida no líder teve 22% de redução de mortalidade cardiovascular. Isso é muito importante também.
E como ele é obeso, então é uma droga que talvez fosse uma droga muito interessante para ele. Ou aí a empaglifosina e tiraria a sitagliptina. Então eu acho que isso é fundamental. Um aspecto só além, fugindo um pouco do glicêmico, é em relação à estatina desse doente. Esse paciente reflete o mundo real. Eu duvido, não tem ali o valor de LDL dele, mas eu duvido que um paciente com esse perfil de aterosclerose, com 10 miligramas de atorvastatina, estivesse no alvo. Essa é uma mensagem importante, porque esse paciente precisa ter o seu LDL abaixo de 50 pela atualização. Para que você tenha menos de 50, você vai precisar de uma estatina potente associado provavelmente a ezetimibe. Então ele poderia até fazer a torva, mas no mínimo na dose de 40 e 80 miligramas, ou rosuva na dose de 20 ou 40 miligramas. Então 10 miligramas para esse paciente vai reduzir no máximo 30% do LDL colesterol, que provavelmente na grande maioria esmagadora da população não vai alcançar uma redução significativa do LDL. A linagliptina, acabou de sair o estudo que mostra que a única vantagem dela foi na evolução da macroalbuminúria, mas ela é um inibidor de DPP-4 seguro. Para o paciente renal, ela tem um benefício, sim, mas ela não mudou desfecho cardiovascular. Em relação aos inibidores de DPP-4 e função renal, a sitagliptina pode ser utilizada, inclusive, com níveis abaixo de 30, só que você diminui a dose, né? Então, em vez de usar 100, você vai usar 50 ou 25 miligramas por dia, dependendo do clearance. Isso, só lembrar do Canvas, que é uma coisa que ficou um pouco solta, ninguém explicou muito, mas eu acho que a gente deve utilizar isso em, enfim, medicina baseada em evidência, que no Canvas aumentou a taxa de amputação, e aí eles dizem distal, né? Como se perder só a falangezinha lá do dedo do pé não fosse tão importante, né? Quando o laboratório quer, ele puxa para um lado e para o outro. Não tiveram, mas agora a DAPA mostrou claramente, vocês vão pegar aqui nas emergências, cada vez que a gente utilizar mais, aumento com significância estatística de cetoacidose diabética euglicêmica, que é um efeito colateral da classe dos inibidores do SGLT2, provavelmente porque eles aumentam nível de glucagon na corrente sanguínea, que talvez seja bom para o coração, enfim, tem ideias metabólicas em relação a isso, mas aumenta a taxa, é um aumento pequeno, ainda acho que foi 0,9% no 0,3% agora no DECLARE, mas enfim, aumenta a taxa de cetoacidose, que é raríssima de ver no paciente com diabetes mellitus tipo 2. Esse comentário rapidamente é importante que o Daniel falou da cetoacidose, porque como aqui tem uma emergência aberta, esses pacientes chegam com clínica de cetoacidose diabética sem glicemia elevada. Então tem que pensar nessa possibilidade, em presença de infecção, de qualquer cenário que possa justificar isso, porque você não vai encontrar as glicemias habituais da cetoacidose clássica. Então tem que pensar nisso, apesar de muito raro, né? Levantaram uma parte que é importante, né, de efeito adverso. Roberto, você quer comentar um pouquinho das inibidoras da SGLT2, que a gente está falando tanto, o que a gente tem que se preocupar? Só complementando a cetoacidose, no final do ano passado a gente fez um levantamento para a gente, até em relação à cetoacidose. Eles conseguiram identificar, eles não sabem exatamente se a droga causa mais cetoacidose do que as outras classes de drogas, ou se ela causa cetoacidose euglicêmica ou inapropriadamente, uma glicemia inapropriada, menor do que o esperado, e por isso retarda o diagnóstico, atrasa o diagnóstico e aumenta o risco de complicações. E aí eu estava vendo ali o protocolo de vocês da emergência, acima de 250 de glicemia, vocês fazem cetonemia, e talvez para esse tipo de paciente que usa esse tipo de droga, tenha que botar uma observação para fazer, né, assim. E os principais sintomas que eles observaram eram náuseas, vômitos, dispneia e astenia, sintomas desses pacientes que abriram quadro com cetoacidose. Né? E o que eles recomendam é o seguinte: existem alguns fatores de risco, né? Eles identificaram o paciente insulinopênico, e esse é um paciente que parece ter um perfil, depende de dose alta de insulina, e quando você associa, vamos supor que a gente fosse entrar com a empaglifosina para esse paciente, a gente ia diminuir a dose de insulina dele, porque primeiro que ia cobrir melhor o pós-prandial dele, ia tirar provavelmente a lispro, ia diminuir a basal. Quando a gente faz isso muito rápido, isso foi um fator de risco para desencadear a cetoacidose. Outros, risco de desidratação, e uma coisa que está sendo muito comum hoje em dia, que é a dieta low carb ou dieta cetogênica, porque, como o Daniel falou, essas drogas aumentam o glucagon, aumentam corpos cetônicos, que de certa forma parece ser benéfico tanto para o rim quanto para o coração, em termos de performance metabólica,
mas ele aumenta a cetonemia com a droga, isso não é cetoacidose, se fizer cetonemia pode dar alta e pode ter cetonúria também, tá? Mas, enfim... em relação à cetoacidose, eu acho que é isso que a gente tem que marcar. O que eles recomendam também eles chamam de sick day, né, que é o que a gente usa muito para o diabetes tipo 1. O paciente em uso dessa droga, quando começar qualquer sintoma que possa ser sugestivo de cetoacidose, monitorizar a cetonemia, e existe um glicosímetro, um aparelhinho que mede a cetonemia, e o que eles recomendam é ingerir carboidrato e aplicar insulina, hidratar e procurar um serviço de assistência médica. Obrigada, Roberta. Eu vou abrir ali para os colegas de São Paulo. Vocês têm alguma consideração, algum questionamento aqui para a mesa? Caros colegas, boa tarde a todos. Um acréscimo, recentemente eu recebi um artigo publicado no Jack Hartfield, do Dr. Milton Parker. O Dr. Milton Parker é um estudioso de ciência cardíaca, professor renomado em medicina, pesquisador de etc. e tal, muitos de nós conhecemos o professor Milton Parker. Ele publica um artigo no Jack dizendo o seguinte: por que os cardiologistas ainda estão usando os inibidores do DPP-4? Ele enumera uma série de fatores, um artigo de revisão, que ele pondera que essas drogas elevam o risco de ciência cardíaca do paciente diabético, que é o nosso paciente, de causar insuficiência cardíaca se não tem, e se tem, e piorar a insuficiência cardíaca. Esse artigo ele mostra uma série de mecanismos metabólicos, celulares, do porquê piora. E ele coloca em xeque a manutenção dessas drogas no mercado. Quer dizer, é um artigo de impacto. Peraí, mas eu uso isso aqui todo dia. É exemplo do nosso paciente. Para esse paciente, se o Dr. Milton Parker provavelmente tivesse aqui, ele fala, não, essa droga tem que sair nessa prescrição para esse doente, do risco elevado de ciência cardíaca. Quem não tem vai ter, quem piora. Então, não sei se vocês tiveram acesso a essa prescrição, recente, que tem 1, 2 meses, Jack Hartfield. Fiquei muito preocupado, porque uma coisa droga de uso a exemplo desse paciente. Se vocês têm visto piora da ciência cardíaca, com as gliptinas. Isso, na prática, tem sido uma observação de mais colegas. O Dr. Milton Parker só aqui uma ducha de água fria, sugerindo até que essa droga seja suspensa até que pouco mais efeitos. O que vocês têm a dizer sobre as gliptinas aí, pessoal? Obrigada pelos seus comentários. Foi uma questão realmente que tem que se pensar. Na realidade, para os inibidores de DPP-4, isso foi comprovado, o aumento de internação com insuficiência cardíaca foi comprovado só com a saxagliptina. Os outros não tiveram. A sitagliptina, por exemplo, foi neutro. A linagliptina também saiu agora, o Carmelina, mostrando que também foi neutro. Então, na realidade, essa é uma preocupação para os pacientes, seria exclusivamente a saxagliptina, mas tem um warning do FDA que a gente deve se preocupar nos pacientes com insuficiência cardíaca estabelecida, mas não para cita e nem para linagliptina. Então, essa seria o que a gente teria que tomar mais cuidado. Eu lia também esse artigo no Jack. Enfim, ele faz uma tendência a generalizar para toda a classe, mas até o momento isso não é comprovado como um efeito de classe. Mas obrigada pela sua observação, tá? Mas você quer fazer um comentário, por favor? Em relação a esses pacientes propriamente com insuficiência cardíaca, pergunto, será que faz tanta diferença considerar uma droga em relação a outra? Por quê? Porque nesse estudo com a dapaglifosina, o principal benefício dela no estudo foi a redução de internação por insuficiência cardíaca. Ela não demonstrou benefício em termos de mortalidade, assim como o Canvas em relação à canaglifosina. Mas ambos mostraram benefício expressivo em termos de redução de reinternação por insuficiência cardíaca. Então, se for esse o contexto da insuficiência cardíaca, vocês acham que o efeito de classe não se sustenta, embora apenas o EMPA-REG tenha demonstrado? Eu não sei se aí entra a questão até de seleção de dono, porque a gente sempre tende a acreditar no efeito de classe, né? Embora os pacientes selecionados tenham sido diferentes.
nos 3 estudos. Essa né? questão da diferença, depois também, se os colegas quiserem contribuir, essa questão da diferença entre a população dos estudos é muito importante. Pois é, porque no EMPA-REG foram doentes graves, foram doentes com doença coronária estabelecida. Então, o EMPA-REG mostra que os inibidores de SGLT2 eles têm um potencial de prevenção secundária, tanto na redução do MACE principal e também, principalmente nos pacientes com redução de insuficiência cardíaca. E no EMPA-REG, só 10% da população tinha insuficiência cardíaca na base. Eles tinham doença aterosclerótica, tinham doença cardiovascular, mas só 10% tinha IC. Então, na DAPA, a gente já está falando, que é o DECLARE, a gente já está falando mais de uma população, tem as duas populações, mas mais ou menos uns 60% delas, se eu não me engano, era paciente sem doença cardiovascular estabelecida. Então, a gente estaria falando de prevenção primária. E o que mostrou é que eles não seriam bons para a prevenção primária de doença cardiovascular, mas para a redução de internação de insuficiência cardíaca. Então, é justamente então, a pergunta. Para esse modelo de paciente, para o paciente com IC estabelecido, com IC estabelecido ou com disfunção ventricular, parece não haver assim, tanta significância uma droga ou a outra em termos de benefício. Sim, para o paciente com IC estabelecido, inibidor de SGLT2 tem benefício. Objetivo de redução de internação. Né? Pode-se usar a EMPA, a DAPA ou a CANA, sim. Né? Eu mais ou menos resumi na minha cabeça assim, em relação a benefício renal, que é muito importante com os inibidores do SGLT2, então desfecho hard, como diminuição de perda de 40% do clearance, morte por doença renal. Então, assim, acho que todos os inibidores do SGLT2 têm benefício renal, todos eles têm benefício em relação à insuficiência cardíaca, internação por insuficiência cardíaca, e como a Denise falou, em média, nos estudos era em torno de 10%, 10, 15% no máximo, os que já tinham insuficiência cardíaca estabelecida. Isso é uma outra discussão também, que como não eram estudos para insuficiência cardíaca, eles não eram totalmente avaliados no início do estudo em relação à doença. Era simplesmente se tinha relato ou não de ter insuficiência cardíaca estabelecida. Enfim, se fizesse um eco, talvez pegasse alguma coisa. Então, para benefício renal, benefício de internação por insuficiência cardíaca, todos os inibidores do SGLT2. Benefício para mortalidade cardíaca, MACE, no paciente já com coronariopatia estabelecida. Eu acho que a empaglifosina está um pouco à frente, assim como a liraglutida da classe dos análogos de GLP-1 e a semaglutida, que ainda não tem no Brasil, mas que provavelmente está chegando em 2020, é um outro análogo de GLP-1. Eu vou só prosseguir aqui no caso, mas por favor, você tem algumas coisas... Posso responder ao Roberto? Se vocês quiserem falando enquanto... Roberto, eu acho que o teu questionamento está certo, quer dizer, do ponto de vista de internação de insuficiência cardíaca, todos os estudos demonstraram. Mas a gente tem que lembrar que no EMPA-REG 10% da população tinha insuficiência cardíaca, mas na análise publicada agora no ACC de 2018, todos os pacientes reduziram internação de insuficiência cardíaca, os que tinham e os que não tinham insuficiência cardíaca. Então não é o fato de já ter a insuficiência cardíaca que protege esse paciente. Então o efeito da droga é independente da presença prévia da insuficiência cardíaca. Em relação à população dos estudos, eu concordo com vocês, mas a gente não pode esquecer que o próprio DECLARE, quase 7 mil pacientes tinham doença cardíaca estabelecida, que é praticamente o número total do EMPA-REG. Então, assim, as populações são diferentes, mas tinha população de muito alto risco no estudo, porque o estudo foi um estudo enorme, com mais de 17 mil pacientes. Em relação à proteção renal, eu não tenho dúvida que é um efeito de classe realmente, porque todas as drogas, inclusive a cana, demonstraram um benefício muito grande, e isso é muito importante, porque não só como desfecho microvascular ele é fundamental, mas a gente não pode esquecer que a insuficiência renal ela é um importantíssimo acelerador da aterosclerose vascular. Então, você minimizar esse impacto tem um efeito também macrovascular importante. Obrigada. Então, aqui, continuando, esse paciente, a gente fez as modificações, a gente estava em 2015, então tinha, quando ele começou o acompanhamento, mas agora eu pulei um pouquinho como ficou, trouxe agora em 2018. Ele está usando a empaglifosina, ele continua com a cita e com a metformina, ele não quis fazer o análogo de GLP-1, a gente tem um pouco isso é uma dificuldade, digamos assim, por ser um medicamento injetável e pelo custo. Acho que esse que é o principal, porém, digamos assim, dos análogos de GLP-1.
mas eu também concordo aqui com os colegas que se a gente pudesse escolher um para benefício de aterosclerose, o que parece ter maior benefício seria realmente o análogo de GLP-1. Eu não consegui convencê-lo ainda, né? Apesar de, como endocrinologista, não estar muito preocupada com injeções, né? Porque a gente usa insulina, mas ele só queria fazer uma, que era a glargina. E a gente teve que começar também uma sulfa para ele, glicase DMR. E a glicada está de 7,1. Agora a gente tem essa possibilidade, porque a gente tem agora, a gente tem hoje em dia essa possibilidade de você fazer o Schultoff. O Schultoff é a insulina Tresiba junto com liraglutide, e com isso facilita, né? Desculpa, Denise, o único detalhe do Schultoff é que para você chegar numa dose de 1,8 de lira, você tem que ter uma dose muito alta de insulina, nem sempre porque como vem junto... Vem no mesmo medicamento. Então, nem sempre a gente consegue fazer a dose que precisa, mas sim seria um candidato. E 1,8 é a dose que o líder mostrou benefício cardiovascular. Então, assim, pode ser que 1 também tenha, mas o dado que a gente tem é 1,8. Você precisa de uma dose de 50 unidades de insulina degludeca para fazer 1,8, né? Que daria para fazer se eu tirasse, de repente, a glicazida. A glicazida, talvez. Vai ter que tirar a cita também, se você começar. Então, talvez... teria que fazer isso. E aí faz. Então, na verdade, assim, a gente tem várias opções de tratamento de diabetes agora, né? Então isso que é importante. Eu vou passar alguns slides, mas eu não quero ficar aqui enchendo de slides teóricos, porque os colegas já falaram muito aqui, trouxe a maioria dos assuntos. Mas assim, a fisiopatologia do diabetes é multifatorial, e hoje a gente tem diversos medicamentos com o objetivo de tratar não só a glicemia, mas também um tratamento baseado em fisiopatologia. Temos as sulfas, temos a metformina trabalhando em resistência insulínica, a sulfa aumentando a insulina do pâncreas, né? Temos as glitazonas também trabalhando em resistência insulínica periférica. Temos os incretinomiméticos, aí, análogos de GLP-1 inibidores da PP4, que eles atuam tanto aumentando a insulina quanto diminuindo o glucagon. Temos os glicosúricos, inibidores de SGLT2, que diminuem a absorção de glicose da urina. E estamos aí estudando disfunção de neurotransmissor. Esses são todos os armamentos que nós temos hoje, que... então a gente tem bastante opção, não tem uma resposta correta mais para o tratamento do diabetes. Agora a gente tem que pensar em as insulinas também. A gente tem várias insulinas, já foram faladas dela aqui. A gente tem os basais, a glargina, a detemir e a degluteca, que elas têm uma diferença no tempo de ação delas, como já foi falado. As ultra rápidas, que têm um benefício em relação à regular por começarem a agir mais rapidamente, em 15 minutos e menor duração, então menor risco de hipoglicemia. E aqui o que foi colocado, que foi o Schultoff, também temos o Soliqua, que é a glargina com lixazenatide. A gente tem essas duas possibilidades também, que aí diminui o número de aplicações que o paciente precisa fazer, tá? Então, esses são os medicamentos que foram falados. Quando a gente endócrino está diante de um paciente hoje, que é o que nós fizemos aqui durante essa discussão, a gente se pergunta, primeiro, aonde eu quero chegar em termos de controle glicêmico, lembrando tudo isso que já foi discutido, tanto prevenção micro quanto macrovascular. Segundo, quais os benefícios adicionais ao controle glicêmico, levando em consideração peso e benefícios cardiovasculares, como foi bem discutido. E, por fim, as precauções e os efeitos adversos, é isso que a gente tem que pensar, tá? Aí, em termos de potencial, os mais potentes parecem ser metformina, sulfa, seguido de análogo de GLP-1, inibidores de PP4 e análogo de GLP-1 e os glicosúricos, inibidores de SGLT2. Eles parecem ter a mesma potência em termos de redução de hemoglobina glicada, tá? Em termos de benefício cardiovascular, já foram falados praticamente todos os estudos. Eu vou só apontar algumas coisas que são importantes também, só nos medicamentos que têm benefício cardiovascular. Um deles é a metformina, que a gente gosta muito da metformina, mas assim como o André falou, o que a gente faz além da metformina, né? A gente gosta muito porque ela já é usada há muito tempo, então a gente conhece o medicamento, a gente sabe o perfil de segurança. E existe um estudo que é o KPDS-80 que mostra que a metformina foi capaz de diminuir evento. Esse é um estudo já de 2008, é o mesmo que eu falei antes, e diminuiu também infarto agudo de miocárdio. Então, ela é benéfica para o nosso paciente com doença coronariana. A gente sempre teve muito medo da metformina na insuficiência cardíaca, né, de não usar a metformina em quem tem IC. E, na realidade, essa é uma meta-análise. Os estudos mostram que ela pode sim ser segura no paciente que tem IC, inclusive diminuir mortalidade.
O que a gente não deve é usá-la quando tiver um clearance menor que 30 ou no paciente que está com IC descompensado. Então, internou com IC descompensada, a gente deve tirar, tá? Pioglitazona, que é outra também que a gente acabou não falando, mas a pioglitazona tem um estudo proactive que mostra que teve redução de MACE principal, e aí a gente está falando de morte, IAM não fatal e AVC não fatal. Então, também é um medicamento. A gente não usa tanto a pioglitazona pela questão do ganho de peso, porque tem um ganho de cerca de 2 quilos, mas a gente chama que é um ganho de gordura boa, porque ela é uma gordura, uma redistribuição, sai da gordura central e vai para a gordura periférica, tá? Também tem alguns cuidados com relação ao aumento de risco de fratura, então é um medicamento que a gente tem um certo cuidado, tá? Se quiserem, por favor, fazer qualquer comentário. A pioglitazona também, esse é o ponto importante, ela aumenta o risco de internação por insuficiência cardíaca porque ela causa retenção hídrica, então, mas não aumenta a morte cardiovascular. Então a gente não deve usar quando tem classe funcional 3 e 4, tá? Mas pode usar na classe funcional 1 e 2 com tranquilidade. E esse é um estudo também de pacientes que tinham resistência insulínica e que tiveram um IAM prévio. O uso da pioglitazona foi capaz de reduzir novos eventos, tanto de IAM quanto AVC. Falei errado, gente, que eu estou falando tanto de IAM, paciente que teve AIT prévio. Você usar a pioglitazona diminui o risco de ter um outro AIT ou um outro AVC. Então, a gente pensa nisso quando a gente estiver diante paciente com doença cardiovascular, depende de qual, né? Isso já foi falado desde a rosiglitazona, todos os estudos, todos os medicamentos para diabetes têm que ter um estudo de segurança cardiovascular, e aí junto com esses estudos vieram as novidades que além de segurança tinha benefício. Isso só acontece para os medicamentos novos, inibidores de APP4, análogos de GLP-1 e inibidores de SGLT2, tá? Essa é o líder da liraglutide, que já foi comentado também, que reduziu o MACE, e ali vocês vejam como foi falado, a curva ela abre ali mais ou menos em 2 anos e diminuiu morte por doença cardiovascular. Sustém, que é a semaglutide. O semaglutide é, na verdade, a liraglutide de aplicação semanal. Reduziu também MACE principal, e o que foi interessante é que diminuiu a AVC não fatal e diminuiu revascularização, que eram desfechos secundários. Ela provavelmente vai estar disponível para a gente aí no ano que vem ou nos próximos 2 anos. E vai ajudar também, que vai ser uma vez por semana, né? Com relação ao que foi colocado... perde mais peso, né? Parece que a semaglutida em relação à liraglutida tem uma capacidade maior de redução de peso. Por favor, façam suas intervenções. Mas também tem uma piora de retinopatia que ainda não está muito bem esclarecida. Esses aqui são os estudos, eu não estava ainda o Carmelina incluído nesse slide, que foi agora há pouco, com os inibidores de DPP4, com a questão de hospitalização por insuficiência cardíaca, que era um receio realmente. Vejam que a saxagliptina aumentou o risco, a alogliptina ficou ali no meio do caminho, foi não significativo, teve um aumento de risco, foi o hazard ratio de 1,19, mas não foi significativo, mas isso fez com que tivesse um warning do FDA para a gente não usar a saxa e a alogliptina, ongliazenesina, tá? As outras podem ser usadas, a linagliptina também pode ser usada em paciente com IC. E a empaglifosina, que foi super falado, né? Reduziu o MACE, reduziu hospitalização por IC, morte por doença cardiovascular. A cana, que só diminuiu o MACE e hospitalização, mas teve amputação, como o Daniel falou, perder um dedo não é bom. Então fica aí essa questão. E o Declare, que foi agora aberto no American Heart. E até entre nós, assim, eu acho que a abertura dele no Congresso de Cardiologia foi muito apropriado, porque os benefícios realmente se mostraram maiores para insuficiência cardíaca, né? Então, provavelmente, esse vai ser um medicamento que a gente vai ter que usar cada vez mais em conjunto. E estão sendo feitos estudos, inclusive, para quem não tem diabetes, né? E esse é o que foi também, a gente teve agora um Congresso Europeu de Diabetes e foi feito um novo guideline, digamos assim, meio que reorganizando tudo isso que a gente falou. Quando você está diante de um paciente com diabetes, primeira linha, metformina, modificação de estilo de vida, sempre. A gente não falou sobre isso, mas é impressionante como isso faz diferença. Muita diferença. Se esse paciente tem doença cardiovascular estabelecida, aí a gente deve usar um medicamento feito em redução, em prevenção, né, digamos assim, em benefícios. Se for preponderante a parte aterosclerótica, análogo de GLP-1 ou inibidor de SGLT2. Lira, EMPA, nesse momento, tá? Se eu tenho
insuficiência cardíaca ou disfunção renal, aí a gente dá mais benefício para os inibidores de SGLT2, e aí eu diria os 3 que a gente tem, EMPA, DAPA e CANA. Se ele não tem doença, que é essa parte verde ali, sem doença cardiovascular estabelecida, a gente vai avaliar o risco de hipoglicemia. Se tem um risco alto, a gente usa inibidor de DPP4, análogo de GLP-1, inibidor de SGLT2 ou TZD, que é a pioglitazona, que não causam hipoglicemia, junto com a metformina. Perda de peso, análogo de GLP-1, inibidor de SGLT2. E custo, a gente tem que pensar nisso, ele tem que controlar a glicemia, não tem dinheiro para fazer o resto, eu preciso prevenir microvascular. E ter o benefício da prevenção macrovascular com controle da glicemia, tá? E aí a gente usa sulfa ou pio associado à metformina. Então, eu queria agradecer a participação de todo mundo e abrir para se alguém tiver mais alguma colocação. Esse aqui é parte do time multidisciplinar de controle glicêmico do hospital. A gente, na verdade, representa esse esforço, mas é um esforço do hospital como um todo. Obrigada, gente. A gente podia abrir para mais uma rodada Claro. dos debatedores, para finalizar, e depois a gente abre para São Paulo, para Barus e o grupo lá poder também dar opinião, antes da gente fechar nesses próximos 6 minutos. Enfim, acho que a gente abordou bastante coisa, né? Então são drogas que enchem os nossos olhos, né, de esperança de mudar a mortalidade cardiovascular, que sempre foi um calcanhar de Aquiles do paciente diabético. E eu tenho curiosidade, imagino que os cardiologistas mais ainda, de ver esses resultados também, estudos em pacientes não diabéticos, né? Será que previne também, com esse grau, os eventos cardiovasculares? E obrigado pela recepção da casa. Obrigado, Daniel. A gente discutiu muitas drogas novas, né, mas a gente ainda tem espaço para as drogas antigas, principalmente quando a gente não consegue usar as drogas novas, né? O análogo de GLP-1 a gente esbarra muito no custo. É uma droga que você teoricamente vai usar por um tempo muito longo e o custo ainda é muito alto. E algumas contraindicações, por exemplo, a gente tem paciente com diabetes de longa duração que tem gastroparesia e não tolera. Tem náuseas, os vômitos são limitantes, constipação, já tive paciente que fez fecaloma em uso da droga. Quando a gente for pensar nos glicosúricos, a gente tem que pensar em risco de desidratação, principalmente se a gente está falando de idoso, né? E a gente pensar também que nem sempre a perda de peso, que é benéfica para o paciente obeso, ela vai ser benéfica para o paciente idoso frágil, por exemplo, né? Um idoso que tem risco de queda, que tem risco de fratura. A canagliflozina mostrou aumento de fratura, né? A princípio, não sei se é classe dependente, mas a droga dependente, mas aconteceu, maior risco de fratura. Então, quando a gente vai escolher, às vezes a gente acaba ficando na sulfa mesmo, né? Na sulfa, na metformina, e é o que, para quem trabalha no SUS, é o que a gente tem, e a gente não pode esquecer de tentar, pelo menos, minimizar os efeitos colaterais, né, que são hipoglicemia, ganho de peso, e o que a Denise falou, independente da droga que a gente for usar, o paciente que não tem um estilo de vida saudável, que não faz minimamente uma dieta, dificilmente a gente consegue ter um controle glicêmico satisfatório com qualquer dessas drogas, né? E o resultado eu acho que vai mudar um pouco o conceito das drogas, né? Porque o efeito da empagliflozina e da dapagliflozina nos 2 últimos estudos em hemoglobina glicada foi muito pequeno, baixou 0,4% só em relação ao placebo. Então, se a gente for usar, a gente está usando realmente com outro objetivo, né? E aí a gente está adicionando mais uma droga, né, para o arsenal terapêutico do paciente. Por isso é que a gente tem que priorizar. E nesse consenso, ele fala muito do conceito de desprescrição. No momento que você pega um paciente desse, você olha, esse paciente estava com 4 drogas e mais insulina. Esse paciente, ele fala, você tem que tirar o que não está sendo eficiente, tirar o que não tem benefício e tentar manter o mínimo de drogas necessárias que tragam o benefício para ele. Mas é difícil na prática. Essa só para diabetes, porque eu não coloquei o restante. Pois é, exatamente. Obrigado, Roberto. Obrigada. Só convidar também os cardiologistas no próximo congresso da SOCERG em maio, né? A gente vai ter, enfim, um evento conjunto SBD, SOCERG, que a gente vai discutir mais ainda esses aspectos aí dessa interseção cardio-diabetes. Roberto. Queria falar um pouquinho, pegar rapidamente o gancho da Denise, que ela falou sobre mudança de estilo de vida, falar sobre que educação é importantíssimo. Todos nós que trabalhamos com pacientes com diabetes, a gente precisa trabalhar, né, a educação. Educar não é só informar, é importante que a gente garanta que a informação seja suficiente para mudar mesmo o estilo de vida
para que tenha uma melhor qualidade de vida, menos internações, diminuir o risco de complicações, enfim. É a importante educação do diabetes. Obrigado, Roberta. Marcelo? Eu só tenho a agradecer, dizer que é sempre um prazer estar aqui, que é minha segunda casa, dizer que colegas brilhantes que sempre somam muito a nossa visão crítica e complementando o que ela falou, as drogas antigas têm espaço. Por exemplo, a sulfonilureia, a glicazida, principalmente nesse perfil de pacientes, é uma droga segura, que a gente tem opção de fazer. Lembrar as glitazonas, a pioglitazona, o cardiologista enxerga ela meio de lado, mas é uma droga que tem benefício anti-aterosclerótico vascular já comprovado. Então, se o paciente não tem nenhum estigma de insuficiência cardíaca, é uma droga que pode ser utilizada, principalmente no não obeso. Então, o arsenal terapêutico é muito grande hoje. É importante você personalizar o tratamento pela manifestação ou pelo que você quer evitar desse paciente e, obviamente, que em conjunto com a endocrinologia, a cardiologia vai ter muito a aprender e crescer nesse sentido, beneficiando nossos pacientes. Obrigado, Marcelo. Queria abrir para os nossos amigos do Total Core em São Paulo, Baruzzi e amigos, finalizando aqui nossa sessão, queria ouvir o depoimento de vocês. André, muito obrigado pelos ensinamentos. Só uma consideração. Nós estamos com um paciente similar internado aqui no hospital, obeso, 116 quilos, diabético de longa data, higiene estável, vários múltiplos estentes. Ele colocou em cima da mesa todo o arsenal terapêutico que ele vem usando. 4, 5 classes de drogas antidiabéticas. Mas eu olhei para o doente, vi aquele peso todo, falei, poxa, não vai dar certo, nós estamos atrás. Proteção renal, reduzir a chance de insuficiência cardíaca, etc, mas a reduzir o peso. Se nós tivéssemos nessa reunião o gastroenterologista, o cirurgião bariátrico, ele dizer o seguinte, pessoal, vamos reduzir o peso, senão nada disso vai dar certo. Então, finalizando, nós temos que dar importância máxima à redução do peso, mudança do estilo de vida, não tem droga milagrosa, a própria insulina, que esse paciente está tomando uma insulina de última geração, sofisticada, ela também tem efeito anabolizante. Não vamos chegar a lugar algum, quer dizer, ou reduz o peso ou as coisas vão ficar complicadas. Então, é isso mesmo, concordo com os colegas, estilo de vida, redução de peso para as coisas começarem a dar certo. Baruzzi, obrigado. Eu queria agradecer a Denise, os debatedores, essa brilhante manhã que nós tivemos. Denise, muito obrigado. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Pessoal de São Paulo, abraço, Baruzzi. Tchau, tchau.